colocar esses temas. Sábado passado, a Antônia falou sobre Allan Kardec, justamente porque esse mês é aniversário de Allan Kardec, né? Então nós pensamos em trazer mais informações, justamente porque assim, o Livro dos Espíritos é um livro básico. Na verdade, também vou falar sobre essa questão da codificação, dessa importância, e muitas vezes é um livro que a gente não leu todo, né? A gente vê assim que a gente às vezes se apega a alguns livros mais complexos, que é muito bom, né? É muito interessante, romance é bom para ler, é fácil para ler, traz muito conhecimento, mas a gente não deve esquecer a base, né? A gente poder ter o Livro dos Espíritos em casa, quem não tiver, baixar em PDF, você acha o PDF gratuitamente e sempre recorrer na dúvida, né? Porque é um livro básico que explica muita coisa das nossas angústias da vida. Quem vai começar as coisas? Tá. Sim, aí às vezes eles começar também aqui. Vai ali para lá ver se pega. Deu tempo, né, de falar. A gente ontem fez uma pequena distribuição de doces para as crianças. Né? A gente passou aqui, as casas estavam muito fechadas, né? Essa rua fechada, as coisas. A gente foi ali na quadra de Bolívar, aí estão um monte de meninos. Eu vi ela na região aí. Boa noite. Estava tendo um evento, a gente conseguiu distribuir lá, né? E a gente agradece as doações. Deu para comprar tudo, ainda sobrou um trocadinho que a gente vai voltar para casa, né? E foi muito bom, porque assim, a gente diz, mas doce, o que é? É o simbolismo, né? É o simbolismo da gente, assim, da casa fazer alguma coisa por quem está próximo. Pelo menos as pessoas saberem que nós existimos. Então a gente está querendo fazer essas atividades, esses dias comemorativos, por mais pequenos que sejam, né? Mas essa mobilização, né? Da gente também, assim, despertar a nossa criança interior. Então esse é o simbolismo, né? Os trabalhadores possam despertar essa criança interior da gente. E foi muito interessante, foi uma coisa simples, né? A gente fez uma prece aqui e saiu, voltou para o estudo, né? Que acho que é isso que a doutrina ela preza muito, pela simplicidade, mas pela atitude de se fazer as coisas, né? Então essa é a energia da gente. Por isso também que a gente quer estar nessa campanha de venda de livros, essas coisas, também para arrecadar esses valores e conseguir, né, fazer mais atividades como essas. Tá bom, gente? Aqui eu vou pegar a água. Então, boa noite. Hoje a gente vai explanar um pouco sobre a concepção do Livro dos Espíritos, né? Vamos entrar em alguns detalhes, né, a respeito de toda a trajetória que antecedeu a concepção do livro, né? Pode passar. Colocar lá no... Então, primeiro, para que a gente possa conhecer, né, como se deu a concepção do Livro dos Espíritos, a gente precisa se adentrar um pouco nas características do autor, que é Allan Kardec. Então, Allan Kardec, nascido em Lyon, né, no dia 3 de outubro de 1804, e faleceu no dia 31 de março de 1869. Foi um educador, autor e tradutor francês sob o pseudônimo de Allan Kardec. Notabilizou-se como codificador. Deixa eu estar mostrando. Agora foi. Então, ele notabilizou-se como o codificador do Espiritismo, como já sabemos, né? Neologismo criado por ele. Então, o primeiro detalhe é sobre o pseudônimo, né, Allan Kardec. E, na verdade, o nome verdadeiro de Allan Kardec é Hipólito Léon Denisard Rivail.
Então ele utiliza o nome de Allan Kardec como pseudônimo, né? E há relatos, né, de que foi uma comunicação que ele recebeu de um espírito, né, que ele teve já uma encarnação com esse nome, de Allan Kardec. Né? É claro que não é provado cientificamente, mas sabemos pela lógica espírita nossa, né, que estudamos, e pelos fatos, e pelo ar de seriedade do espiritismo, e que sim, ele teve essa encarnação. Troca aqui. Mas que esse outro é... Então, Allan Kardec, né, já sabemos, né, um pouco da sua biografia, e também é muito interessante a gente observar alguns detalhes, né, das suas características, né, de comportamento, né, da pessoa que ele era, porque isso também acrescenta bastante, né, no porquê, o porquê que ele estava predestinado a ser um qualificado da doutrina espírita e vir, né, como a sua primeira obra, trazer à luz o livro dos Espíritos, né, que é basicamente a principal obra, é a base, né, do Espiritismo. Então, Allan Kardec, primeiramente, ele já era de uma família da época, uma família de base, uma família de elevados preceitos morais e intelectuais, né? Ele era um nobre da época, uma família com base católica, né? Pois na época a França ela era tinha muito a influência, né, da Igreja Católica no Estado, né? A Igreja Católica ela exercia fortes influências. E daí a gente já tinha uma característica muito interessante, né? Desde cedo, Allan Kardec já renunciava os preceitos religiosos da época. Né? Ele tinha visões diferentes, ele tinha outras ideias. Isso já mostrava o espírito que estava ali encarnado e para o que ele veio. Então, além dele já ter uma visão diferente, ele era um homem da época, um homem refinado, né? Uma pessoa que desde cedo já buscou os estudos, né? Já tinha essa fascinação pela vida, né? Por questões filosóficas, científicas, culturais, né? Era um homem, apesar de muitos, né, o descreverem como um homem muito objetivo, muito racional, ele era um cético, né? Mas há também relatos de que, além disso, ele era também um homem muito voltado para atender as pessoas mais carentes, né? Ele tinha esse ar de serenidade, esse ar de querer ajudar o próximo, de querer ter essa transformação. Isso já é um indicador de que ele, mesmo em uma família contraditória aos preceitos que mais adiante iriam surgir, ele já tinha inato nele, né, essa vontade, né, de buscar conhecimento, né, essa vontade de trazer algo novo. Né. Então, Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal, e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Zurich, Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Então isso já mostra, né, a base que ele tinha. Né, ele era formado em pedagogia, né, educador pedagogo, né, formou-se no Instituto Pestalozzi, que na época era um instituto renomado, ainda hoje existem essas instituições, e isso já mostrava muito o seu objetivo, né, como educador. Já é uma característica muito voltada à caridade, né? Acho que todo professor, toda pessoa que busca conhecimento, ela sabemos muito bem que automaticamente ela tem esse vínculo, né, com o bem, com a benevolência e com a compreensão. Né? A compreensão também é uma forma de caridade.
gente já fez uma análise um pouco da sua biografia, né? Onde ele nasceu, do seu seio familiar, das suas inclinações, e também o que circundava ele na época era toda a questão política da França, religiosa, né, educacional, né? Era um momento de muita transformação do Estado da época. Vivia em busca da laicização, né, dos preceitos religiosos. Né? O Estado tinha essa luta de se distanciar, né, das questões religiosas, né, e formar um Estado laico. Né? O Estado laico é quando o Estado não coloca acima de tudo, né, os preceitos religiosos. Existe sim, né, a ideia religiosa, mas se torna algo opcional, né, a todos. Né? É um momento onde que todos estavam tendo o seu direito de escolher a sua religião, a sua crença. Então existia todo esse momento de transformação, né? Também um momento, uma política muito forte, né, onde Napoleão, ele era a principal imagem daquela época, né? Existiam muitos conflitos políticos, né? E também muitas questões severas, muitas lutas severas com base na transformação da educação do país na época, para que a educação pudesse ser direito de todos. Né? Já naquela época a França já tinha essa pauta, né? Que a educação fosse algo obrigatório e que fosse acessível a todos. Né? Então, no século XIX, a França vivenciou uma intensa instabilidade política, oscilando entre a restauração monárquica, o Império e a República, enquanto religiosamente lutava pela laicização do Estado e a separação da Igreja, e educacionalmente se esforçava para estabelecer um sistema de educação pública, gratuita e obrigatória. Então, percebam, né, como a espiritualidade já tinha sabendo muito bem que a espiritualidade tinha consciência de tudo que estava se passando naquela época. Era um momento de rupturas, né, de transformações, e Kardec, ele estava circunscrito, ele reencarnou justamente nesse ponto singular, né, de ruptura de muitos preceitos religiosos da época, que são preceitos até hoje considerados primitivos, ultrapassados, né, questões políticas, sociais, culturais e educacionais. Então, ele veio num momento chave, né, num momento onde era o ponto ideal para que o Espiritismo pudesse surgir a fim de impulsionar a transformação que estava acontecendo. Né. Então, ele já havia, né, já havia por parte da população da época essa vontade de mudança, né, de certos paradigmas da época, e o Espiritismo vem para impulsionar ainda mais, para trazer uma nova roupagem, uma nova visão. Né? E dentro de toda essa narrativa, né, até então não se existia, até aquele momento, a ideia de espiritismo. Né? Ali, Allan Kardec provavelmente nem imaginava o que viria pela frente. Ele era apenas mais um estudioso, né? Uma pessoa nobre da época. Né? Então, só que, em paralelo a todas essas situações, a toda essa realidade, existiam práticas na época, e existiam muitas práticas na época que pessoas realizavam comunicações com o sobrenatural. Né? Então, eram as práticas das mesas girantes, né? Já é muito falado isso no meio espírita, onde as pessoas se reuniam, né, e faziam rituais, e existiam toda uma série de regras, né? Existia toda uma forma, né, de comunicação,
e não era logicamente algo aberto, né, pois naquela época a influência religiosa era ainda muito grande, e sabemos que alguns preceitos religiosos na época abominavam, né, essas práticas de contato com a vida após a morte. Porém, existiam, né, práticas muito reservadas, né, existiam essas informações, e isso chamou a atenção do Kardec, e através de um convite de um amigo, ele foi a um desses encontros, né, que era um ritual das mesas girantes, né. Então, o primeiro contato dele ocorreu por meio do fenômeno das mesas girantes, em meados da década de 1850, após um amigo o convidar para participar de reuniões mediúnicas. Então, Kardec ele era um homem cético, né, e um amigo o convidou para tal reunião, e aí Kardec observou, né, em uma dessa reunião, que de fato existiam questões ali que não eram, que fugiam às leis físicas e materiais, né? Tinha algo acontecendo sobrenaturalmente, e para um homem cético ver umas imagens dessas, uma situação dessa é chocante, né? Então, ele era um cético da época, mas isso não quer dizer que ele era uma pessoa de moral, uma baixa moral, intelectualidade, muito pelo contrário, né? É muito comum a gente encontrar com pessoas ainda nos dias de hoje céticas, mas pessoas de moral elevada, intelectualidade também. E ele preenchia esse perfil, né? Então ele saiu, né, segundo os relatos, ele saiu dessa reunião das mesas girantes abalado, né, com seu ceticismo abalado, e daí, né, surgiu uma luz, né? Pois ele viu ali naquelas comunicações um norte, né, uma luz para entender o que vem após o desencarne, né? Pois os preceitos religiosos da época eram aquilo que, né, você desencarna e vai para o julgamento e tal, né, aquela coisa que nós já sabemos, né? E claro, isso também não é uma crítica, né, a alguns preceitos religiosos, mas era o comportamento religioso da época. Hoje em dia sabemos que a igreja se transformou, né, está muito mais democrático, não existe tanta repressão. As pessoas têm mais liberdade de escolha das suas religiões, que querem crer, mas na época ainda era havia muita repressão, né? Havia muito radicalismo. Então, esse aí é um exemplo, né? Ficou meio pequeno, mas dá para ver. Das mesas girantes, simplesmente eram pessoas que se reuniam, né? Acendiam uma vela no meio, e aconteciam ali, né? De acordo, aconteciam fenômenos, né, em volta das pessoas na mesa, né? Pancadas na mesa, a mesa se movia, né? Se movia para um lado, para o outro, é por isso que acho que se dão mesas girantes, né? Mas a informação mais correta é de que a comunicação mais clara era através de pancadas, né, nas mesas, onde a quantidade de pancadas, né, representava a posição das letras no alfabeto. Então, por exemplo, se fosse uma pancada, é a letra A, duas pancadas, é a letra B. Então, era um método de comunicação com os espíritos bastante lenta, né, assim, muito rudimentar ainda, né, demorado, pois para formar frases, né, levava um certo tempo, mas já ocorriam. Porém, ainda não eram comunicações, na sua maioria, comunicações ainda muito frívolas. Porque o objetivo das pessoas em buscar essas práticas era nulo, não existia objetivo qualquer, era apenas um hobby, né, uma curiosidade, né, saber o que está do outro lado, se existe espírito, né, eram ideias parecidas. Porém, Allan Kardec, estando presenciando uma situação como essa e
E uma pessoa muito intelectual, muito inteligente que ele era, ele teceu novas ideias. Ele viu que ali era uma luz para saber o que realmente existe algo após. Então, que dava para ser estudado, né? Que dava para trazer à luz da doutrina informações que pudessem ser pertinentes às nossas vidas, né? E lógico, né? Com o intuito de esclarecer. Então, pode passar. Então, além das mesas girantes, né? Só para ponderar, tinha também outros métodos, né? A comunicação através de cestas ou pranchetas. Então, ali você vê a cesta está sobre a folha do papel e tem um lápis enfiado no meio. Aí as pessoas, né, ali só mostrou uma pessoa, mas eram várias pessoas, né, colocavam levemente as mãos sobre a cesta e a entidade que se aproximava, ela influenciava as pessoas de uma forma única ali, como se todos fossem um só, e começava a mover a cesta, né, através da parte magnética, né, do eletromagnetismo. Eles conseguiam, né, de forma ainda muito rudimentar, trazer comunicações. A comunicação usando a cesta e o lápis, né, e a prancheta também, certamente já eram melhores do que as mesas girantes, né, já tinham uma mais mobilidade, mais rapidez, né, pois já ali o espírito vinha e comunicava com todos, né, conseguia manipular as pessoas que estavam com as mãos sobre a cesta e formava frases, né, palavras, letras, né, com o movimento das mãos. Aí daí surgiram também muitos questionamentos. Mas será que as pessoas que estão com as mãos sobre a cesta não poderiam criar palavras, né, formar palavras ao bem-querer delas, né, tipo, da vontade delas, né, que não seja do espírito, né? Então surgiram muitos questionamentos que pudessem surgir fraudes, né? E daí, através de uma reflexão simples, a gente não foi esclarecido de que, na verdade, não é tão simples assim, pois são muitas pessoas, né, que estão em volta da cesta, que estão com as mãos sobre a cesta, e não é algo tão simples, né, que as pessoas realizassem movimentos coordenados ao mesmo tempo, né? Então, certamente, se fosse da vontade de todos ali ao mesmo tempo, um queria mover para a esquerda, né, um exemplo, outro para a direita, né, talvez ia se tornar uma garrancheira, né, não ia ter objetivo nenhum, não ia formar frases. Então, de forma muito simples, já dá para esclarecer de que, sim, existe, para que as palavras pudessem ser formadas, né, que as frases, né, os parágrafos fossem formados, tinha que haver uma influência de fora, né, que estivesse assistindo ali um grupo e que tivesse, né, conhecimento suficiente para fazer essa manipulação. Da mesma forma com a prancheta, só que aí você vê que a prancheta já é um pouco mais elaborada, né? Colocar umas rodinhas ali e o lápis, né, tem um orifício ali na ponta da prancheta, e da mesma forma que acontece com a cesta, com a prancheta também, ela vai, de acordo com a vontade do espírito comunicante, ele vai movendo, ela vai influenciando o movimento, né, para formar as letras e as frases, né? Bom, então, após essas observações, Kardec, né, como eu já falei anteriormente, né, isso despertou a curiosidade, não, despertou o interesse dele em estudar, e daí, esse tipo de comunicação ainda, né, era utilizado por pessoas ainda um pouco objetivo, e Kardec começou a aprimorar, né, essa prática, né, através da influência dele, que essas práticas se aprimoraram. Então, de acordo com que as comunicações foram acontecendo, né, e que espíritos de patente mais elevado foram se aproximando, né, então já foram trazendo a informação de que esses métodos
mais rudimentares poderiam ser substituídos. Já que o espírito já influencia as pessoas que estão ali, o espírito pode simplesmente tomar posse, né, momentaneamente do braço, da mão, do meio, naquele momento específico, para trazer uma comunicação mais direta, mais eficaz e mais rápida, né? Então isso só pode ser possível com Allan Kardec, pois ele tinha essa objetividade, né? Ele estava realmente fazendo um trabalho mais sério, né? Então, quando o trabalho sério foi ocorrendo, né? Quando a comunicação, ou melhor, quando o trabalho sério veio acontecendo, espíritos, né, de patente mais alta foram se aproximando e trazendo novas soluções, novas ideias sobre as comunicações, né? Então, muitas comunicações surgiram por influência, né? Então, Kardec, ele era na época, foi um pioneiro, né, dessa revolução nessas comunicações. Ele já era um pioneiro, ele era um modelo naquela época, e a comunicação passou para a psicografia, passou para a clarividência, clareaudiência, isso foi se sofisticando de acordo com que o estudo foi acontecendo, e daí foi justamente através dessa sofisticação da comunicação com os espíritos que Kardec concebeu o Livro dos Espíritos em 1957. Após ter refinado essas comunicações, ele trouxe todas essas informações que hoje, né, nós utilizamos. E em seguida, né, veio o Livro dos Médiuns, a Gênese, né, o Evangelho e tantos outros, né, até meados do seu desencarne. Então, era isso a primeira parte, né, a introdução sobre fatos, né, que antecederam a concepção do Livro dos Espíritos. Aí a Elivésia vai explanar um pouco agora sobre os livros, né, as partes do Livro dos Espíritos, né, vai resumir um pouco do que se trata. Então, obrigado. Oi. O vai dormir agora. Ele me disse que eu boto eles para dormir, que eu falo muito mal assim. Vai dormir. Ficou aí, filho. Fez tudo bem. Mas. Quem ficou na sequência, foi? Nesse aí, né? Isso aí, isso aí. Então a estrutura do livro didático, ou estrutura didática do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, cada uma com vários capítulos. A primeira parte, ou o primeiro livro, que alguns livros ele colocam, a maioria deles, né? Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. O primeiro livro, As Causas Primárias. O segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Quarto livro, As Leis Morais. E o quarto livro, né? Não, o terceiro livro, As Leis Morais. E o quarto, Esperanças e Consolações. No livro foi onde aparece que as pessoas, quando perguntam se tem alguma simbologia no Espiritismo, aí costuma-se dizer que foi essa questão que Allan Kardec colocou no livro, que é um ramo da videira com folhas e com a uva, certo? Simbolizando vamos dizer, a árvore, o todo, né? Os braços, o ramo, que somos nós, e a uva, que são os frutos, que é o que a gente produz. É o resultado disso. Aí, na abertura do livro, ele coloca, né, como compilados e ordenados por Allan Kardec. Aí diz o seguinte: os princípios da doutrina espírita, que aí é onde começa
ele começa a organizar, que é o primeiro livro da codificação espírita, né? Que ele diz o seguinte: sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médicos. É isso que ele coloca, o que contém o livro. Qual foi isso? Aí eu vou voltar. A primeira parte, o primeiro livro, ele fala sobre as causas primárias e nele ele coloca que, né, demonstra como foi feita a escolha do objeto de estudo, porque o livro é um estudo, né? A casa espírita, ela sempre tem essa, alguns têm até o nome, não tem nome casa, somente casa, né? Que é o da gente é casa, espírita, Saria Jumento. Mas geralmente tem casa de estudo espírita, né? Ou associação espírita, mas sempre é a questão do estudo, né? Então, esse era o que ele queria fazer, como o Leonardo estava colocando, né? A questão de estudar os espíritos. O que é que acontecia ali? Primeiro, né, nesse estudo, né, ele vai escolher aí qual o objetivo que ele queria estudar, vendo essa questão das mesas girantes. O que é que eu vou estudar, o que é que eu vou tirar de, o que é que tem ali, né? E aí ele começa a levar essas perguntas, né, para que a mesa responda algumas, e uma das primeiras que ele faz que é a primeira: o que é Deus? Que aí vem a resposta, né? Causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse primeiro livro ele vai falar sobre o quê? A respeito de Deus, os espíritos encarregados da codificação. E aí vem essa questão, né? Por que é que ele coloca? Porque ele poderia ter colocado o livro do estudo de Deus ou qualquer outro nome. E por que é que ele coloca o nome, o livro dos Espíritos? Porque ele vai fazendo, quando você vai fazendo o estudo, vai lendo as perguntas, vai perguntando sobre Deus, o que é Deus, aí tem a resposta. Ele se anima muito porque ninguém que até então tinha dado essa resposta, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, para ele era uma resposta magnífica. E ele diz: pronto, agora. E aí ele vai, só que quando ele chega na 10ª pergunta, né, na 14ª, os Espíritos dizem, né? A plena compreensão de Deus somente será possível àqueles que já atingiram a perfeição. Isso aí está difícil. E aí é onde ele vai e na entrada. Esse lado. Só mexer. Calma, devagar, que vai. Aí, por essa razão, ele escolhe o Espírito como objeto de estudo do Espiritismo. E aí, né, vem a questão, como se deu essa questão de escolher o nome, né? O livro dos Espíritos. Aí a segunda parte, primeiro livro vai da pergunta número 1 até 75. Né? E aí a segunda parte, quando ele já começa sobre Deus, aí vê que a coisa não vai fluir, porque se não tem total perfeição, como é que vai se continuar? Então, vamos aí estudar os Espíritos, né? Já que tinha essa possibilidade, né? E que ninguém até então tinha feito. E aí porque também
nesse estudo da mesa girante, os estudos que tinham na época era sobre magnetismo, na maioria deles era sobre magnetismo. E aí ele viu que essa parte, como é que ia ter magnetismo, se não tinha ferro, se não tinha alguma coisa que fizesse a mesa bater ali, né? Se não era nenhuma ilusão de ótica, se não era uma mágica, então teria que ter alguma coisa além. E aí ele vai e começa esse estudo, né? Aí do mundo, o segundo livro é do mundo espírito ao mundo dos espíritos, que procede a análise do objeto escolhido para o estudo. E aí o que é que vai ter nessas perguntas aí? Que aí você já vê que ele começa a aumentar a quantidade de perguntas aí, né? Que já foi na segunda edição do livro, que vai aumentando até chegar na 1000 e tantas questões, né? Então, o que é que ele estuda nessa segunda parte do livro? Ele estuda a origem da natureza dos espíritos, o perispírito, que é uma das coisas mais difíceis de você entender, porque tem que entender que nós somos formados de várias energias, de vários corpos sutis, né? E a diferença das ordens de espírito, que aí são várias ordens e cada ordem se diferencia entre elas. Analisa as 6 situações em que se pode encontrar o espírito, analisa os 3 reinos ou estágios, né, que o princípio inteligente, que ainda não se tornou espírito, anima, né, que é o reino dos seres inferiores, da criação, e que seria um segmento, né, uma evolução. A gente passa pelo reino, dorme no reino mineral, acorda, desperta no reino animal, no vegetal, e toma consciência no reino animal, né? Então vai passando nesses vários reinos aí para poder chegar ao hominal, né? Então Kardec, quando se refere a espírito, no sentido de princípio inteligente, grafou a palavra com a letra E minúscula, para diferenciá-lo do ser já individualizado, que é, a partir da segunda parte, né, começa a escrever com E maiúsculo, essa letra E maiúscula, certo? Por isso que em algumas partes você vai ver escapasse agora, vai ter espírito com a letra E minúscula e E maiúscula, né? Essa diferenciação aí que ele faz com o professor que ele era, né? Como a gente já viu. Então, o livro terceiro, das leis morais, que a gente estudou, parou aqui para a gente ler somente essa parte das leis morais, que vai da questão 614 a 919. E acha pergunta, né? Tem um bocado de pergunta para fazer. Então, a primeira, que é a lei de adoração e do trabalho, que é os deveres do homem para com Deus. A lei de reprodução, conservação e destruição, que é para consigo mesmo. Para com o próximo, lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. O resumo das leis, que era para ficar separado aí, é resumo de todas as leis: lei de justiça, que é dever diante de Deus, amor diante de si mesmo, e caridade, deveres para com o próximo. Finalizando essa parte no capítulo com a perfeição moral, né? A perfeição moral, que vai apresentar o modo de praticar essas leis. E por último, o quarto livro, não tem aqui, não tem problema não. Penas e gozos terrestres, né? Que das consolações humanas, né?
que aí são abordadas as consequências para o espírito, devido ao cumprimento ou não dessas leis, que são anteriores. Quando estiver no mundo corporal, terá as penas e gozos terrenos, no capítulo 1, penas e gozos futuros, capítulo 2, quando estiver vivendo no mundo espiritual. Com essa breve análise é possível perceber a magnitude dos conhecimentos que essa obra oferece, sendo um imperioso convite ao estudo profundo das obras da codificação espírita. Então, foi o livro que eu comecei e gostei, assim, me motivou a estudar na doutrina espírita, porque na época que Rita, eu comecei na casa espírita de Rita, aquela que vem aqui de vez em quando, ele fazia a pergunta e aí todo mundo ia dar a sua resposta para saber o que é Deus. Aí cada um ia dar a sua resposta, aí depois é que a gente ia ver a resposta, o que é que se estava combinando ou não, e isso me motivou muito, porque até então não tinha passado nenhuma religião que fizesse isso, né? Que fosse tão aberta a isso, todo mundo dizer o que pensa e depois refletir sobre a resposta. E aí continuou, né? E estamos aqui, 35 anos depois, estudando ainda e muitas vezes descobri uma coisa sempre de cada vez. Então que a gente se motive, né, a estudar. O livro dos Espíritos, não sei se todo mundo, mas para mim é bom você estudar com outras pessoas, porque dá para você refletir, dizer alguma coisa, mas olha isso, mas não tem isso assim, e aí você vai conversando e vai se entendendo ali, né? E criando uma lógica para você mesmo, porque eu sempre procurei uma religião que tivesse alguma lógica, não somente dizer, não, é mistério, não, isso aconteceu porque Deus quer, ou porque Deus não quis, ou não, deve ter alguma coisa, porque não pode acontecer só coisa, né? Você vê, ela está acontecendo só coisa boa para um e o outro ali, né, passando por todas as necessidades, inclusive para uma criança, era o que eu menos entendia, né, de sofrer tanto por uma doença, por alguma coisa. E onde é que, cadê Deus não tem piedade de uma criança? Por que é que deixa essa criança sofrer ou passar por determinada situação? E aí a gente vai estudando e vai conseguindo, né, ir montando essa lógica da vida e das pluralidades das existências. Era mais ou menos isso aí. É interessante então observar no livro dos Espíritos como ele é dividido em 4 partes, né? Sim. Aquela história, né? Quer falar? Não. A primeira parte, o que é Deus, esses conceitos iniciais do universo, no lugar de Allan Kardec, porque começou a surgir tantas perguntas, né? Tantas respostas, no lugar de ficar uma Bíblia gigante, o que ele fez? Ele começou a lançar outros livros que aprofundavam aquele tema e colocou o livro dos Espíritos como uma base. Então, a primeira parte que fala de Deus, essas coisas, você quer entender melhor a formação do universo? Ali tem informação, mas você precisa saber mais a Gênesis. A segunda parte, que fala da influência do Espírito com a matéria, se você quer conhecer mais, você vai para o livro dos Médiuns. A terceira parte, que são as leis morais, se você quer aprofundar, você vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, que é penas e consolações, penalidades e consolações, ele desenvolveu essas informações no céu e inferno. Então, assim, é um livro que abriu para 4. Justamente para não ficar... É um conhecimento muito grande dele, né? Uma coisa... Professor. Né? Realmente, ele é muito didático. Para não ficar uma coisa cansativa, um livro extremamente cansativo. Porque eu já imagino que todos esses versos não só. E às vezes você tem informação, eu queria só o Evangelho, eu queria só não, eu quero informação ali, vai direto. Eu quero saber sobre a origem do universo melhor, vai na Gênesis, né? E assim vai. Que você pode ter outras perguntas que não estão nessas 1018 aí. E aí tem as revistas espíritas. E tem as revistas espíritas, que é uma coisa que a gente não aborda muito,
Eu particularmente ainda não consegui, porque é muita informação, mas a revista Espírita tem muito. Eu já li o primeiro, uma parte, porque eles são por meses, Por né? meses, Eu peguei um pouquinho de um mês. Nossa, é porque realmente ela é bem extensa, tem que estar bem mesmo descontraído. Os detalhes. É umas minúcias E lá na revista Espírita. Gênesis aí é profundo mesmo, sobre a Gênesis. Você tem que ter conhecimento científico, juntar vários conhecimentos para entender. Mas era isso. Quem vai fazer a prece final? Quem quiser para se voluntariar, não deixou organizado, não? Obrigado, Samuel. Samuel? Pode ir, né? É? Se levantar e fazer. Vou botar o gatinho. A democracia. Vamos fechar o gatinho. É gatinho. Mas eu ia fazer. A gata tá muito bem à vontade aqui. Democracia em 40, né? Hã? Democracia em 40. É. Democraticamente, a gente. Bom, gente, aqueles que se sentirem realmente à vontade para fechar os olhos, depois de tantas informações de como as questões surgiram, quantas questões surgem no nosso dia a dia, né, que a gente fica se perguntando, será que tem uma resposta e que resposta seria? E que bom que a gente sabe que tem respostas e tem muitas perguntas, né? Então, que a gente possa ser curioso o suficiente para ir pesquisar, para a gente ter mais informações do mundo espiritual e de como nós podemos acessar essa espiritualidade de maneira científica, de maneira filosófica, trazendo sentido do que a gente está fazendo aqui de fato. Então, agora, nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade por essa oportunidade de entender, de esclarecer, de trazer novos meios de como a gente pode tirar as nossas dúvidas, para a gente viver um pouco melhor, um pouco mais leve, né? São tantas dificuldades, tantos obstáculos, muitas vezes colocados na nossa vida por ignorância nossa. Então, que a gente possa enfrentar essa nossa fraqueza, essa nossa falta de conhecimento e buscar conhecimento através do Espiritismo para que a gente possa ficar mais leve, né? Porque o Espiritismo ele traz essa leveza, como foi colocado aqui, ele não traz castigos, mas sim traz esclarecimentos. Então, que a gente possa ir atrás dessas questões. A espiritualidade desde cedo preparou esse ambiente para nos receber, então que agora a gente possa agradecer a toda a espiritualidade que nos acolheu, que nos trouxe essas informações, esses esclarecimentos, que nós tenhamos coragem e curiosidade para fazer as perguntas certas e ter a coragem também de ouvir a resposta, né? E de correr atrás daquilo que a gente ainda não dá conta. Vamos rezar o Pai Nosso em agradecimento a todas as bênçãos que nós já recebemos nessa noite, para a gente poder ir para casa um pouco melhor, um pouco não, muito melhor do que quando a gente entrou nessa casa hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer também a Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nossa amiga, nossa mestre, que sempre está nos ouvindo, nos acolhendo, nos intuindo, nos fortalecendo com o seu amor de mãe, com o seu afeto de mulher, com sua energia feminina acolhedora. Ave Maria,
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Uma excelente semana para todos nós. Pronto, agora os meninos vão organizar um passe e nós vamos recebê-los e depois, após o passe, a gente vai saindo e tomando água purificada.